Vencido o processo eleitoral, começa agora a articulação do novo governo e a sociedade, entre dúvidas e certezas, aposta no sucesso do novo governo. A maioria da população realmente acredita que as coisas vão melhorar. E é bom que assim seja, que as pessoas tenham esperança, porque já sofrem muito há vários anos com a situação social ruim aqui no Brasil. E vamos então entender quais são os desafios que têm que ser enfrentados e como se pautar, seja a situação, seja a oposição, diante desses desafios. Como Bolsonaro ganhou e vai implementar uma política de caráter liberal ao seu governo, há uma preocupação se essa política vai ou não conseguir tirar o país da crise em que ele se encontra. Quando eu falo crise, é uma estagnação econômica e com muitas pessoas desempregadas, preocupadas com seu futuro, não estão tranquilas. Mas, toda vez que há uma eleição, há uma esperança de dias melhores. Quais são as possibilidades disso vir a acontecer e satisfazer aqueles que votaram e também os que não votaram no candidato vitorioso? A situação se organiza, ou seja, o governo começa a apontar quais serão os futuros ministros, começa já a aparecer com um pouco mais de clareza algumas propostas, mas ainda é muito cedo para a gente ter qualquer tipo de avaliação com maior segurança, com maior possibilidade de ser realidade. Por outro lado, a oposição fica batendo cabeça. Você tem o PT e mais o PSOL de um lado, e o PDT, o PSB e o PCdoB de outro, com Ciro Gomes e outras lideranças de esquerda. Ambos estão apenas se posicionando diante do governo Bolsonaro e não está claro o que eles pretendem fazer. Se é uma posição de resistência, conforme o PT tem colocado, que é baseado no fato de que houve uma mudança apoiada na questão de apoio a propostas de caráter nitidamente fascistas, que foram feitas pelo Bolsonaro e que estão sendo repetidas por alguns dos seus auxiliares e pelo seu filho principalmente, que quer prender 100 mil pessoas, propostas bastante contrárias ao espírito democrático, que é o respeito às ideias divergentes. Não se combate ideias divergentes com prisões, que nem nas ditaduras. Aí valem ditaduras de um lado ou de outro, porque nas ditaduras você não tolera que haja posições contrárias ao ditador. E aí o único jeito é prender. Então você prende, some, mata, tortura, faz o diabo, mas não permite que haja qualquer contestação ao poder. Nas democracias, ao contrário, você tem discussão de ideias, uma ideia ganha e se implanta, outra ideia que perde fica na oposição, verificando que rumos tomar diante da perda, e é assim o processo democrático. O PT fala na resistência, partindo do princípio que não tem conversa, vamos nos opor fortemente a tudo que vier do governo. O Ciro Gomes e o pessoal que está na outra posição à esquerda defende que vamos fazer uma oposição crítica ao governo, aquilo que tiver certo a gente apoia, aquilo que nós não concordamos a gente apresenta a nossa posição e assim vai a coisa para frente. Aqui nessa página, eu claramente sou a favor de você ter propostas para a economia e a área social. Claramente porque você não pode ignorar a responsabilidade que você tem por melhorar o país. A esquerda tem que estar sempre focada em melhorias das condições do povo. Muito mais do que a elite que já vive bem.
porque a elite não precisa de nada, porque ela já está numa situação confortável, pode até se dar o luxo de não trabalhar e viver de renda, como ocorre com muita gente aqui no Brasil, e a direita usa isso de forma inteligente e não vai na direção dos interesses maiores do povão. Mas esse novo governo, ele parece que quer ir na direção dos interesses do povão. Parece. Eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos estar nessa página numa posição vigilante e propositiva. É muito importante a gente ter propostas para o país, apresentar nossas avaliações e deixar a você que acompanha sua posição para você refletir, analisar, apoiar ou criticar. Formar a própria posição é a coisa mais sólida que tem. E a rede social tem que facilitar esse tipo de percepção nas pessoas. Não é com ofensas, não é com xingamentos que a gente cresce. Nós não vamos, aqui na rede, convencer ninguém por xingamentos, por ofensas. Se você discorda de alguém, coloca a sua opinião. Fala, discordo. Isso não tem sentido algum. Eu acho isso, isso e isso. Quando, ao contrário, você chega e fala, você é burro, você é tapado, vai se informar, ou você devia estar na cadeia, ou você é isso e aquilo, isso não leva a nada. Ninguém vai mudar de posição, pelo contrário, vai até fortalecer a sua própria posição. Então, gente, vamos pensar, tem um longo caminho aí pela frente, nós estamos apenas no pré-início de um governo. É muito importante, desde já, nós estarmos atentos. Da mesma forma que aqui a página tenha se colocado contra a reforma da Previdência, como primeira medida que esse governo está empenhado, nós temos a obrigação de acompanhar aquilo que vai sendo proposto pelo governo. E no caso da reforma da Previdência, a proposta que o governo quer implementar e está no programa de governo é a capitalização individual. E isso é fácil de qualquer um fazer suas contas, basta para isso ter um aplicativo de matemática financeira que ele calcula qual seria a sua aposentadoria. Se for pela capitalização individual, você não vai ter mais do que 20% a 30% do valor do seu salário como aposentado. Essa é a realidade, porque o Estado e as empresas deixam de contribuir. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.